Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre congruência de triângulos. E o que é congruência? Dizer que duas figuras são congruentes é a mesma coisa de dizer que elas são idênticas. Ou seja, se eu recortar essa figura e sobrepor com esta, ou seja, eu vou colocar uma em cima da outra, elas serão exatamente idênticas. Isso quer dizer que os seus lados são iguais e os seus ângulos também são iguais. Ou seja, o lado que vai de A até C, que é o segmento de reta AC, ele é congruente, e o sinal de congruência é o sinal de igual com o tio acima. Esse segmento é congruente ao segmento que vai de E até G. E o segmento que vai de A até B também é congruente ao segmento que vai de E até F. E o segmento CB é congruente ao segmento GF. Ou seja, eles têm a mesma medida. Bom, além de ter os lados iguais, eles também têm os ângulos iguais. Ou seja, o ângulo formado aqui no vértice A, ele é correspondente ao ângulo formado no vértice E. Então, nós podemos expressar da seguinte maneira. A, com o chapéuzinho representando o ângulo, ele é congruente ao ângulo E. O ângulo formado no vértice C, que é essa abertura, é congruente ao ângulo formado no vértice G. Então, nós podemos escrever que C é congruente a G. E o ângulo formado no vértice B é congruente ao ângulo formado no vértice F. Então, se dois triângulos são congruentes, todas essas medidas são correspondentes também. Agora, nem sempre nós teremos todas as medidas no triângulo para avaliar se eles são congruentes ou não. Sendo assim, eu vou explicar para vocês 4 casos em que vocês podem verificar se essas figuras são congruentes ou não. E o primeiro caso é o LAL, que é o lado, ângulo e lado. Então, nós podemos dizer que dois triângulos são congruentes quando eles possuem dois lados e o ângulo compreendido entre eles congruentes. Então, observe que aqui nós temos a marcação com um traço. Esse traço está representando uma medida qualquer, mas isso quer dizer que essa medida é igual a essa medida. Então, nós temos um lado igual. No segmento AB, que nós temos aqui representado por duas marcações, ele é igual ao segmento EF, que também está representado por duas marcações. Então, aqui nós também temos outro lado congruente. Agora, observe que o ângulo formado entre esses dois lados também é o mesmo. Ou seja, o ângulo A, que poderia ser qualquer ângulo aqui, eu poderia colocar um ângulo de 37 graus, ele é igual ao ângulo E, que também é 37 graus. Então, se nós temos essa situação em que dois lados e o ângulo formado entre eles são iguais nas duas figuras, nós podemos dizer que os dois triângulos são congruentes. Então, observe que eu não precisei de todas as medidas, eu precisei apenas de dois lados e um ângulo entre eles. Então, esse é o primeiro caso. Se eu tiver essa situação, eu posso dizer que essas figuras são congruentes sem mesmo saber quais são os ângulos que estão faltando e quais são os lados que estão faltando também. Então, vamos aos exemplos. Então, nós temos aqui na primeira figura um triângulo que mede 6 centímetros e eu vou analisar na outra figura se eu tenho um lado que é congruente a ele. E sim, nós temos aqui um lado que também mede 6 centímetros. Observe que nós temos aqui o segmento AB, que também é congruente ao segmento EF, porque ambos medem 7 centímetros. Agora, para cair no primeiro caso, o ângulo formado entre esses dois segmentos tem que ser o mesmo. E observe que são. Aqui nós temos 40 e aqui nós temos 40. Logo, nós podemos dizer que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo EFG, de acordo com o primeiro caso, que é lado, ângulo e lado. Muito bem. O segundo caso é lado, lado e lado, que é o mais fácil de ser notado. Ou seja, dois triângulos eles são congruentes se todos os seus lados forem iguais. Então, nós temos aqui o segmento AB, representado por um tracinho, e nós temos aqui o segmento EF, também representado por um traço. Isso quer dizer que eles são correspondentes. Então, o segmento AB é congruente ao segmento EF. O segmento AC, que é representado por dois traços, poderia ser qualquer medida, que é só um exemplo. Ele é congruente ao segmento EG. E o segmento BC, que está representado aqui com 3 marcações, ele é congruente ao segmento FG.
Então, pessoal, é o seguinte, se eu tenho essa congruência com todos os lados do triângulo, eu posso afirmar que esses triângulos são congruentes, ou seja, os três ângulos deles também serão iguais. Então, observe aqui, nós temos AB, e AB mede 6 centímetros, e ele é congruente a EF, que mede 6 centímetros também. Sabendo apenas disso, nós não podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Então, agora olhando para AC, nós temos 5 centímetros, e olhando para EG, nós temos 5 centímetros também. Ok, nós temos dois lados iguais. Agora, para cair no segundo caso, o terceiro lado também precisa ser igual. Então, nós temos aqui 7 centímetros e aqui nós temos 7 centímetros também. Logo, o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo EFG, de acordo com o caso lado, lado e lado. Muito bem. O terceiro caso é o ALA, ou seja, ângulo, lado e ângulo. Então, dois triângulos são congruentes quando eles possuem um lado congruente e os dois ângulos que estão colados nesse lado também são congruentes. Ou seja, nós temos aqui o lado AB e ele tem aqui uma marcação. Ele é congruente a esse lado EF, que também tem uma marcação aqui, que poderia ser qualquer medida, poderia ser 10, 20, 30 centímetros, metros e assim por diante. O que é importante para a gente saber aqui é que eles são congruentes, eles são iguais. Então, o segmento AB é congruente ao segmento EF. Agora, se os ângulos que estão adjacentes a ele, ou seja, os ângulos que estão colados com ele, forem iguais, isso quer dizer que os dois triângulos são congruentes. Então, vamos analisar aqui o ângulo formado no vértice A. Ele é congruente ao ângulo formado em E, que tem a mesma marcação aqui. E o ângulo formado aqui no vértice B também é congruente ao ângulo formado no vértice F. Então, sabendo dessas três medidas, nós podemos afirmar com toda certeza que esses dois triângulos são congruentes, ou seja, todos os outros lados e todos os outros ângulos que estão faltando serão congruentes também. Vamos ao exemplo. Então, vamos analisar o primeiro triângulo. Nós temos aqui um lado que mede 10 centímetros. No outro triângulo, nós também temos um lado que mede 10 centímetros. Agora, vamos analisar os ângulos que são adjacentes a ele, os ângulos que estão colados nele. Então, nós temos aqui um ângulo de 30 graus e na segunda figura nós também temos um ângulo de 30 graus. No outro ângulo, nós temos 70 graus e aqui nós temos 70 graus também. Ou seja, nós temos um lado que é congruente, e nós temos dois ângulos que estão colados neste lado, que também são congruentes. Ou seja, nós podemos dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG, de acordo com o terceiro caso, que é o ângulo, o lado e o ângulo. E o último caso é o LAA, que é o lado, o ângulo e o ângulo oposto. Então, toda vez que nós tivermos essa situação nas figuras, nós podemos concluir que elas são congruentes. Então, a primeira coisa que nós teremos é um lado congruente. Então, aqui nós temos AB, que é congruente ao lado EF. Agora, o ângulo que tem que estar colado neste lado, que neste caso aqui é o A, ele é exatamente idêntico ao ângulo formado aqui em E. E por último, o ângulo oposto, ou seja, se eu estou analisando este lado, aqui nós temos o ângulo adjacente. Quem que é o ângulo oposto? Não pode ser este, que é o B, porque o B também é adjacente, está colado nele. O ângulo oposto é o que está do outro lado, que neste caso é o ângulo formado em C. Então, o ângulo formado em C ele é congruente ao ângulo formado em G. Pronto. Se nós tivermos essas três relações, nós podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Ou seja, se eu recortar esse triângulo aqui, colocar sobre esse primeiro triângulo, nós teremos a mesma figura. Então, vamos ao exemplo. Então, nós temos aqui o segmento que vai de A até B, medindo 5 centímetros. Ele é congruente ao segmento EF, que também mede 5 centímetros. Nós temos um ângulo adjacente a ele, que mede 75 graus. E esse ângulo é formado lá no vértice A e é congruente ao ângulo formado no vértice E. E o ângulo oposto é o ângulo de 30 graus,
que é o que acontece na segunda figura também. O ângulo oposto é o ângulo de 30 graus, formado em C e em G. Então, observem. Nós temos aqui um lado que é congruente, um ângulo adjacente, que é congruente, e um ângulo oposto, que é congruente também. Portanto, nós caímos no quarto caso, que é o lado, o ângulo e o ângulo oposto. Novamente, se eu tenho essas três congruências, nós podemos afirmar de cara que essas duas figuras são congruentes em sua totalidade. Todos os lados e todos os ângulos serão congruentes também. Bom, pessoal, então chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e tchau, tchau.